Meu nome é Ana Paula Braga, eu faço parte da equipe de consultores da empresa Fisconet. Nós temos cursos e consultoria na nossa empresa. E hoje nós vamos ver o IPI, que é um Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto, faz parte da esfera federal. O que eu preparei hoje? Esse curso, esse treinamento, ele vai ser dividido por módulos. Então, nós vamos iniciar no módulo 1, que vai tratar sobre alguns conceitos do IPI, certo? Então, vamos ver. O IPI, como ele é um imposto sobre produtos industrializados e fica responsável por esse imposto a União, tá? Então, nós temos o ISS, que é de responsabilidade do município, o ICMS, que é de responsabilidade do Estado, e o IPI, que é de responsabilidade da União. Então, cabe à União instituir impostos sobre os produtos que são industrializados, ó, imposto sobre produtos industrializados, tá? Aqui, ó, nós temos no módulo 1 agora, então nós vamos ver a parte geral, ó. Nos termos do artigo 153 da Constituição Federal, no seu inciso 4º, o imposto ele é definido como um imposto seletivo em função da sua essencialidade. O que eu quero dizer com isso? O que é um imposto seletivo? O que é o princípio da seletividade? Ele vai determinar que os impostos eles vão ser tributados de acordo com a sua essencialidade. Ou seja, a União ela vai criar que os impostos eles vão ser definidos quanto mais essencial for o produto, menor a sua alíquota. Quanto menos essencial for o produto, maior a sua alíquota. Isso nos critérios da União, né? Nos critérios do governo. O que é mais essencial? O alimento do trabalhador, o arroz, o feijão, a carne, isso é muito essencial. Então a gente vai verificar que existe uma alíquota menor para esse tipo de produto. O que é menos essencial? Menos essencial? Cosméticos, isso na visão do governo. Os cosméticos são menos essenciais, né? A gente consegue viver sem isso. Já diria eu, né? Fala por ti. Mas tem pessoas que conseguem, não é tão, né? Não é vital para a saúde, cosméticos. Então, são mais elevados. E a gente vai ver também que aqueles produtos que também são prejudiciais à saúde, eles têm uma alíquota mais elevada ainda. E o outro princípio que norteia o IPI é o princípio da não cumulatividade. O que é o princípio da não cumulatividade? Tal qual o ICMS, o imposto não cumulativo é o direito ao crédito na proporção do débito. Então, se eu adquiro mercadorias para industrializar, né, numa regra geral, eu adquiro mercadorias para industrializar, essas mercadorias eu posso tomar o crédito do imposto destacado desses produtos na proporção do meu débito. Então, rapidinho, princípio da não cumulatividade. Eu sou uma indústria de calçados, que é um exemplo que eu gosto de dar, porque é mais simples da gente visualizar. Eu compro couro, eu compro cola, eu compro sola, eu compro ferragens e todas elas eu compro da indústria. Perfeito? Eu comprando da indústria, a indústria vai destacar o IPI nessas vendas desses produtos. Então, como eu sou um estabelecimento industrial, eu vou ter direito a me creditar do IPI, pois a minha saída será igualmente tributada com o IPI. Então, desta forma, eu consigo compensar os meus débitos com os meus créditos efetuados por ocasião da minha entrada. E este é o princípio da não cumulatividade. O imposto ele não vai se acumulando, ele não se cumula, né? Não é esse paga, aí paga 10, esse paga mais 20 e aí o próximo, supondo que aqui seja uma outra indústria, paga mais 30. Não, o primeiro da cadeia paga 10, este credita 10 e debita 20, portanto, o seu débito final
será apenas 10, porque ele creditou mais 10 e debitou menos 20, tendo um saldo devedor de 10, certo? Então, tal qual o ICMS, o IPI tem o seu princípio da não cumulatividade que deve ser obedecida, tá? Outra situação importante que a gente precisa verificar no IPI, conforme eu comentei, ó, olha ali o nosso esqueminha, o nosso esquema que foi feito sobre o princípio da não cumulatividade. Desculpa, o princípio da seletividade. Ó, nós vimos que quanto mais essencial for o produto, ó, nós temos ali uma baixa carga tributária, que são consumidos por todas as pessoas, sem exceção. É fundamental comer arroz, comer feijão, é a comida básica, né, do brasileiro. Então, a gente vai encontrar dentro da TIP, que é a tabela de incidência do IPI, que nós vamos ver, todas as alíquotas de todos os produtos. Então, ali do IPI, né? Então, ali nós vamos verificar que o arroz, o feijão, eles têm uma alíquota menor. Por outro lado, os supérfluos, ó, que não são essenciais, que são adquiridos por quem tem mais poder econômico, né? Uma alta carga tributária, são carros de luxo, por exemplo. E também os produtos que são prejudiciais à saúde, ó, que fazem mal à saúde, eles têm uma carga tributária mais elevada ainda, que são cigarros, bebidas alcoólicas, estes têm a alíquota do IPI maior, perfeito? E por que isso, né? Ó, que mais? Por que desta seletividade, né? Ó, só para dar um exemplo ali, a gente trouxe um pedaço da TIP, eu montei de algumas maneiras, peguei alguns capítulos e montei ali para ficar mais fácil. Ó. O arroz, por exemplo, ó, nós temos parbolizado, vários tipos de arroz ali, todos têm NT. Ai, Ana, o que é NT? Não tributado, ou seja, não vai haver tributação do arroz pela sua essencialidade. Então, em hipótese alguma, porque se eu colocar alíquota zero, em algum momento essa alíquota ela pode se elevar. No momento em que eu colocar NT, né, não tributado, não vai haver a incidência do IPI em nenhuma hipótese. Então, ele não será tributado pelo IPI, tá? Depois, ó, nós temos ali um outro exemplo que são máquinas e aparelhos de ar-condicionado. Gente, isso não é essencial. Não é essencial, porque não faz 50 graus, né? Aí a gente acha que não é essencial. Mas, não, tô brincando. Realmente não precisa, né? Ai, eu não consigo viver sem um ar-condicionado. Não é considerado essencial. Então, a gente tem alíquotas de 20% ali, ó, tipo splits, né? Na classificação fiscal 84151011 ali, só para a título de exemplo. E depois a gente pode ver ali, ó, que capacidade superior a 7.500, né, BTUs, 35%. Então, quanto mais potente ele, mais caro, né, enfim. Depois, charutos, cigarrilhas, cigarros, olha lá, ó, ele pode chegar a 300%. Por quê? Porque ele é extremamente prejudicial à saúde. O que a gente percebe com isso? Que isso existe uma influência no consumo. E aí agora nós vamos verificar mais uma explicação a respeito do IPI. Ó, vamos a um exemplo, tá? O que aconteceu agora na pandemia? Bom, na pandemia todo mundo correu, comprou álcool gel, comprou máscara, comprou luvas e todo mundo lavando as casas com álcool, aquela loucura, lavando sacolinha de supermercado, isso lá no início, né? Todo mundo saiu correndo enlouquecidamente, bebendo álcool, enfim, tomando banho de álcool, tudo, era uma loucura. Logo, o governo disse, não, é um produto essencial, é um produto que a gente precisa baixar a carga tributária, a gente precisa que isso chegue mais barato para o consumidor. Vamos baixar a zero agora a alíquota do IPI. Então foi publicado um decreto, que foi o 10.285 de 2020, tá? Que determinava que até outubro de 2020, todos esses produtos, álcool etílico, desinfetantes, gel, vestuários e acessórios de proteção de plástico,
tá? Então as máscaras, né? Enfim, aparelhos para respiratórios, enfim, todos esses seria alíquota zero, tá? Aí depois foi prorrogada esse prazo, né? Porque era até outubro, né? Se esperando que a partir de outubro as coisas voltassem ao normal. Então, o decreto 10.503 prorrogou a vigência desta alíquota zero para esses produtos que hoje eles são essenciais, adquiridos por todos. Então, né, é isso que pode acontecer e pode mudar a alíquota de uma hora para outra, entre aspas, né? Então, o governo ele pode publicar decretos onde muda a alíquota dos produtos de acordo com a essencialidade, de acordo com a necessidade, né? Em casos de calamidade, enfim. Fora isso, a gente vê assim que a gente precisa obedecer o prazo nonagesimal, que são 90 dias para entrar em vigor as alterações do IPI. Mas em casos de calamidade, a gente pode, a partir de amanhã, né? Isso vai, a alíquota zero é um caso de urgência, tá? Aqui que eu queria chegar. O imposto, o IPI, ele tem, existem duas finalidades dos impostos. Existe a finalidade fiscal. O que é a finalidade fiscal dos impostos? A finalidade fiscal é quando eu arrecado o imposto e para utilizar na atividade do Estado, que a atividade do Estado seria educação, segurança, saúde, né? Então, esse é o imposto fiscal. Agora, o IPI, ele é considerado um imposto extrafiscal. O que seria a extrafiscalidade do IPI? Ele não é para essas finalidades de atividades do Estado, ele não é utilizado para as atividades do Estado. Ele para mais nada ele serve que para regular o consumo. São técnicas de regulação do consumo, são intervenções na economia. Então, quanto maior a alíquota do IPI, teoricamente, menos as pessoas vão consumir. Imagina se o cigarro fosse baratinho, se a alíquota do cigarro fosse zero, NT, sei lá. Muito barato ele seria. Então, teoricamente, mais o consumo, mais se consumiria, né, o cigarro. A gente não vê muito isso na bebida, né, principalmente na pandemia, mas no cigarro funciona bem, né? Que mais? Então, quanto menos a alíquota for, quanto menor ela for, eu quero dizer, maior o consumo. Então, a gente vê o que, assim, que isso muda também muito com a cultura, com as alterações todas que existem no próprio planeta. Por exemplo, cosméticos, como eu comentei, né? Os cosméticos, produtos de higiene pessoal, esse tipo de coisa, a gente vê que tem uma alíquota um pouco mais elevada, tá? Porém, com todas essas questões e conscientizações de que os raios solares fazem mal, incidência de câncer e tudo mais, o que aconteceu? Baixou a alíquota zero. Então, vocês podem ver que há muitos anos atrás a gente ia para o sol e não usava protetor solar. A gente não tinha essa consciência de que o sol fazia tão mal. Fora isso, o sol também não fazia tão mal, né? Eu acho que a camada de ozônio, tem um monte de teorias, enfim, mas as incidências solares, elas estão mais danosas à nossa saúde. Então quando eu tinha 12, 13 anos, nossa, o que eu queria era ficar muito bronzeado. Então eu ia pro sol, se possível, eu botava até um acelerador de bronzeamento. Aquela coisa louca, eu passava o dia inteiro lá, estarrachada no sol. Só que hoje a gente vê que não é assim. Hoje eu não saio sem protetor solar diariamente. Então, com esse aumento do consumo, como ele é muito relacionado à saúde da população, a gente vê que o governo, rapidamente, mudando essa conscientização, passou a botar a alíquota zero, né? A tributar a zero o protetor solar. Tá? Então vejam como isso influencia também no consumo. Então as pessoas começaram a usar mais porque ele barateou. E já é caro, né? Vamos combinar que um protetor solar é muito caro. E se a gente ainda usasse na quantidade que deve, porque na verdade a gente usa uma quantidade muito pequena porque a gente fica todo melecado, mas a quantidade recomendada é colocar um monte, né? A gente tem que quase, se tu se deitar sentado, tu escorrega.
Tem que botar bastante, né? Então, imagina, é caro. A gente que usa, principalmente no verão, é super caro. Imagina se tivesse uma alíquota mais elevada. Então, isso diminuiria mais ainda o consumo, né?